Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula do primeiro ano do ensino médio, Colégio Alfenícia Freire. Na aula de hoje estudaremos o terceiro período da história da Roma da Antiguidade, período este conhecido como Império. Nas aulas anteriores estudamos a primeira fase, o primeiro período da história da Roma da Antiguidade, que foi a monarquia. Já estudamos o segundo período da Roma da Antiguidade, que foi República. Aliás, ambos foram temas da nossa prova. E hoje iniciaremos o estudo do terceiro período da Roma da Antiguidade, que é o Império. Apenas para relembrá-los, o Império ele tem início com a ascensão de Otávio ao poder. Otávio, após derrotar Marco Antônio e sua ideia de império do Oriente, que futuramente viria a invadir e dominar Roma, quando Otávio derrota Marco Antônio, quando Otávio põe fim aos planos de poder de Marco Antônio e de Cleópatra, quem o influenciou, ele soma às suas legiões as legiões de Marco Antônio, tornando o seu exército mais poderoso do que já era. E de quebra, Otávio se torna o maior general dos romanos, adorado pelo cidadão romano quase como se fosse um deus. Então, foi natural que Otávio assumisse o poder em Roma. Por quê? Porque o Senado já estava extremamente desgastado, o povo não aguentava mais a corrupção do Senado, seus escândalos, suas politicagens, e agora o povo tinha um substituto para o Senado, que era Otávio, o grande general, o general que impediu que a Roma fosse invadida pelo Império do Oriente que estava sendo criado por Marco Antônio. Então nós vamos ver que Otávio chega ao poder não só pelo apoio de suas poderosas legiões, mas também chega ao poder com o apoio da população romana, que o viu como saída melhor para administrar Roma e controlá-la do que o Senado corrupto, politiqueiro e envolvido em escândalos. Otávio é uma figura tão popular entre os romanos, uma figura tão adorada, que ao seu nome Otávio é acrescentado o vocábulo Augusto, que significa divino e majestoso. O governo de Otávio foi um dos melhores governos que a Roma já teve. Seu governo ficou conhecido, esse período de governo de Otávio ficou conhecido como a Pax Romana, ou paz romana. Deixa eu explicar isso de uma forma melhor para vocês. Desde a República, sempre quando o Templo de Marte estava aberto, significava que Roma estava em guerra. Então, as portas do Templo de Marte, Marte o deus da guerra, significava que Roma estava em guerra. Quando essas portas fechavam, significava que Roma estava em paz. Eu não preciso dizer a vocês que o período republicano da história da Roma da Antiguidade foi um período de ampla expansão territorial romana através de conquistas militares. Os nossos amigos senadores descobriram que uma maneira de enriquecer mais, de obter mais escravos e obter tributos de nações dominadas era através da expansão territorial obtida com conquistas militares. Então, o Templo de Marte estava sempre aberto na República. Sempre. Porque quanto mais conquistas militares, mais escravos. Quanto mais escravos, melhor para a economia, porque a economia dos romanos era movida pela mão de obra escrava. Eu não preciso lembrar vocês que os escravos eram utilizados em todos os setores da sociedade romana, não era só na lavoura, na agricultura ou nos trabalhos ou nos trabalhos domésticos, mas os escravos em Roma, assim como na Grécia, nós já estudamos isso, eles configuravam toda e qualquer função, desde professor a policial, na área médica, eles estavam em todas as áreas.
Também alguns iam se tornar gladiadores, era muito popular na época. E quanto mais escravos, melhor para o enriquecimento da sociedade romana. E o escravismo dependia intimamente da expansão territorial e das conquistas militares. Quando Roma conquistava uma nação, ela levava parte dessa população como escrava, né? Então, nós vamos observar que o escravismo é bom para a economia romana. Outra coisa interessante eram os tributos que as nações dominadas eram obrigadas a pagar em Roma, que eu não preciso explicar, esses tributos enriqueciam por demais os romanos, principalmente a elite romana. Bom, por esses motivos todos, no período da República, as portas do Templo de Marte estavam sempre abertas. Roma está sempre em guerra, sempre conquistando, sempre conseguindo mais escravos, sempre acumulando mais tributos pagos por outras nações. Quando Otávio assume, ele mantém a expansão territorial, mas não através da conquista militar. O que Otávio vai fazer é algo bem interessante. Otávio era um estudioso das antigas civilizações. Ele tinha pleno conhecimento, por exemplo, dos persas, dos babilônios e dos egípcios. Gente, por isso que estudar é bom. Conhecimento é poder. Ponham isso na cabeça de vocês. Bom, então Otávio, em seus estudos sobre história, sobre tecnologia, sobre estratégias militares, ele estudou sobre os persas e descobriu que os persas inventaram a chamada dominação diplomática. Eu espero que vocês lembrem, a gente já estudou isso. A dominação diplomática nada mais era que os persas enviavam seus emissários até as nações que eles queriam dominar, e esses emissários falavam aos governantes que eles teriam duas saídas. Primeira saída, se unir ao Império Persa, se sujeitando a este império, fornecendo escravos e pagando anualmente tributos. E caso a Pérsia entrasse numa guerra e necessitasse do auxílio dos exércitos dessas nações, eles seriam forçados a ceder esses exércitos que lutariam do lado dos persas. Essa era a primeira opção. Aí o rei disse, mas qual é a vantagem que eu levo? Vou pagar tributo, vou mandar escravos para a Pérsia, e se tiver uma guerra eu ainda luto ao lado deles. Ou seja, estou totalmente subjugado pelo Império Persa. Qual é a vantagem que eu levo? Então, o representante do Império Persa explicava, bom, a vantagem é que o senhor não vai entrar na segunda opção. A segunda opção é, o Império Persa vem até aqui, inicia uma dominação militar, arrasa com a sua nação, escraviza todo o seu povo e mata o senhor e seus descendentes, e todos aqueles que exercem cargos administrativos dentro da nação. Aí o senhor escolhe se quer o primeiro método, que é uma dominação diplomática, ou o segundo método, que é uma dominação militar. Eu não preciso explicar para vocês que a maior parte escolheu o primeiro método, que é o da dominação diplomática. Né? E isso eu não preciso explicar porque é óbvio. Otávio começou a fazer isso. Ele manteve a expansão romana sem conquistas militares, utilizando a mesma dominação diplomática que os persas inventaram. Então, este período do governo de Otávio é um período próspero e sem guerras. Por isso que ele ficou conhecido como Pax Romana, ou Paz Romana. Bom, entre as principais medidas tomadas por Otávio, foram várias, nós vamos citar algumas só, ele profissionalizou o exército. Isso fez com que o exército profissionalizado tivesse menos deserções por parte dos soldados, afinal eles ganhavam para estar lá. Fez também com que os generais pudessem exigir mais dos seus soldados, principalmente em campanhas militares mais longas. Fez também com que surgisse a profissão de soldado profissional, ou seja, aquele soldado que já havia lutado em várias batalhas, tinha uma experiência imensa de combate. Ele permanecia no exército porque ele ganhava para isso, era uma profissão.
Vocês devem lembrar que antigamente, na época do início da República, quem constituía as legiões romanas eram os pobres dos camponeses, que não ganhavam nada, iam lá por amor a Roma, né? E nós sabemos que, em paga, os senadores ainda inventavam estratégias políticas para tomar as pequenas propriedades desses plebeus que estavam lutando por Roma e por amor a Roma. Não preciso explicar a vocês, nós já estudamos isso, que esse fato fez com que muitos desertassem. Isso enfraqueceu as legiões romanas e fez com que os generais romanos se tornassem muito preocupados, muito preocupados com isso. Tanto é que Mário e Sila, os dois generais romanos, tomaram medidas contra o Senado para parar essa safadeza que os nossos amados políticos senadores faziam com os coitados, os plebeus, que iam lutar nas legiões romanas. Então agora, Otávio oficializa: ser soldado romano é uma profissão, tem salário. Então, isso vai fazer com que aumente a qualidade do exército romano e diminua as deserções. Outra coisa, ele criou o correio. Vocês devem já ter ouvido a frase que todos os caminhos levam a Roma. Essa frase ela tem um motivo. O Império, aliás, se vocês forem na Itália, até hoje vocês encontram, ele asfaltou, não é asfalto, né? Ele calçou, criou calçadas, vias de pedras por toda a extensão do Império. O que havia comum nessas vias de pedras por toda a extensão do Império é que não importava a via que tu pegasse, se tu começasse a caminhar em sentido ao sudoeste, tu acabaria em Roma. Por isso que diz que todas as estradas que os romanos criavam, se tu fosse a sudoeste, sempre a sudoeste, tu voltaria para o ponto de partida, que era Roma. Por isso que todos os caminhos levavam a Roma. Então, essa urbanização, vamos dizer assim, esse calçamento das estradas do Império Romano permitiu também a criação dos correios, que eram mensageiros que iam de nação a nação, de território a território, de província a província, levando as ordens do imperador. Isso facilitou por demais a administração e consolidou ainda mais o império. Outra criação dele foi magistrados e senadores. Não, mas isso aí já existia antes, Luciano. Não, mas esses magistrados e senadores que o Otávio está criando, eles tiveram seus poderes reduzidos. Com isso, ele tenta cessar as pretensões de magistrados e senadores de tomarem de assalto o império ou de tramarem planos para assumir o poder. Então, esses magistrados e senadores novos, criados pelo nosso amigo Otávio, eles se caracterizam exatamente por isso. Eles são senadores e magistrados, mas com poderes reduzidos. Eles não têm condições de tomar o poder maior que é do imperador. Ele cria, inclusive, o Conselho do Imperador, que é mais importante que o Senado. Esse Conselho do Imperador só era composto por pessoas de total confiança de Otávio e que pensavam como ele, eram seus assessores diretos. Criou também novos cargos e criou também novas castas sociais, ou melhor, uma nova ordem social. Essa nova ordem social criada por Otávio, ela não era como a antiga, que se baseava na descendência dos fundadores de Roma. Se tu fosse da descendência dos fundadores de Roma, tu era automaticamente alguém da nobreza, um patrício, que receberia do Estado imensos lotes de terras produtivas, só porque tu era descendente dos fundadores de Roma. Agora Otávio ele cria uma nova escala social, baseada nos bens que a pessoa possui. Então, se tu fosse extremamente rico, tivesse muitos bens, tu era um senatorial, que tinha os privilégios políticos. Se tu fosse mais ou menos um classe média alta aí, tu era um equestre, que podia exercer alguns cargos públicos. Se tu fosse classe média para baixo, tu era chamado de inferior e não tinha nenhum direito político. Então observa as realizações de Otávio.
e teve outras. Ele vai encorajar a formação de famílias numerosas para ver se ele consegue repovoar o campo. Deixa eu explicar isso. Vocês devem lembrar da República, tomara que lembrem, nós estudamos, que graças à safadeza do Senado, os senadores criaram artifícios para tomar as propriedades dos plebeus que iam lutar de graça nas legiões romanas. Então, quando esse cidadão, o plebeu, ia lutar lá numa guerra, nos confins da Europa, por Roma, sem ganhar nada, os nossos amigos senadores aproveitavam, criavam estratégias políticas, inventavam impostos, inventavam formas de pagamento para que a família do coitadinho do plebeu que está lá na guerra não conseguisse pagar os impostos. E assim eles tomavam essas propriedades e depois elas eram leiloadas por preços muito baixos e adquiridas por esses senadores. Quando o coitado do soldado voltava da guerra anos depois, ele encontrava a família no meio da estrada e não tinha mais propriedade, não tinha mais casa. Então só restava para ele pegar os seus familiares e ir esmolar ou procurar emprego, coisa muito difícil, na capital Roma. Isso provocou um enorme êxodo rural. As famílias esvaziaram os campos e se concentraram na cidade, principalmente na capital Roma, em situação de rua, situação de marginalidade. Então agora o nosso amigo Otávio, ele encorajava que os poucos que ficaram no campo tivessem famílias bem numerosas para ocupar esse campo que havia sido esvaziado devido à safadeza do Senado, e também ele estimulava a volta desses marginalizados para o campo, né? Muitas vezes realizando uma coisa que foi sonhada pelos irmãos Graco, que era a reforma agrária, dando pelotes de terra para esses desvalidos que viviam na cidade em situação de rua, para eles voltarem para o campo e voltarem a ser o que eles eram, camponeses. Aqui nós vamos ver outra realização de Otávio, que foi mandar punir as mulheres adúlteras. Gente, eu vou tentar explicar isso para vocês. Otávio percebeu que a elite romana era extremamente lasciva, era voltada à luxúria, se envolvia em escândalos, e geralmente esses escândalos eram ligados ao adultério. Um senador pegava a mulher do outro, um magistrado pegava a mulher do senador, o senador pegava a mulher do magistrado, uma coisa de doido. Na maior parte das vezes, isso acabava em confusão, porque quando os senadores e magistrados sabiam do que estava acontecendo, apesar deles também serem adúlteros, eles tinham que lavar sua honra. E essa honra era lavada com sangue, com morte, com atentados e assim por diante. Então, uma maneira que Otávio achou de diminuir esse problema em Roma foi penalizar, punir, né, as mulheres adúlteras. E as punições, de forma geral, a mais comum era o exílio, era mandar a mulher adúltera para fora de Roma. Então, observa, com isso, ele mesmo, ou seja, o Império Romano era que penalizava as adúlteras, tirava das costas dos maridos traídos a função de ter que se vingar em nome da honra. Então, o Estado assume essa função e, com isso, ele evita os famosos transtornos que haviam com os traídos tentando lavar a sua honra através de assassinatos, através de envenenamentos, todo tipo de coação que vocês possam imaginar. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui, é mais curiosidade. Essa punição dele tinha escalas. Se a mulher tivesse adulterado com mais de 3 homens, olha que interessante isso, ela seria condenada à morte. E haviam vários tipos de sentenças de morte. A mais comum era a sentença por decapitação ou degola. Havia também o enforcamento e havia também, e essa sentença era mais pesada, dedicada a mulheres que tinham adulterado mais de 3 vezes,
que era a incineração, a morte na fogueira, ou a morte através de uma lança ou flecha em chamas arremessado contra o corpo da mulher, que já estaria untada de betume para que ela pegasse fogo por inteira. É uma coisa terrível, né? E aí vocês veem como a sociedade, desde os primórdios, é machista. Porque se havia uma mulher adúltera, havia um homem adúltero. No entanto, eram penalizadas apenas as mulheres. Então, mulheres, abram o olho. A sociedade é e sempre foi machista. Vocês têm que se empoderar e tomar os seus lugares na sociedade, ocupando posições de destaque, obtendo cada vez mais conhecimento e se dando valor. Ok? Bom, depois desse parênteses, vamos ver mais realizações de Otávio. Ele estimulou o culto aos deuses tradicionais, Apolo, Vênus e César. César são os imperadores romanos, né, que eram chamados todos de César. Então havia o culto também ao imperador romano como se fosse um deus. Ele combateu a introdução de práticas religiosas estrangeiras, porque isso acabava com a identidade do povo romano. Esse povo romano que tinha tanto orgulho de suas origens, afinal, eles foram gerados, né, pelo filho do deus Marte, aquele que mamou na loba, a lenda, né, dos nossos amigos Rômulo e Remo. Então, ele combate essas práticas religiosas estrangeiras para que o povo romano mantenha sua identidade nacional, sua identidade cultural. Ele também valorizava muito a cultura e ele vai se transformar num mecenas. Mecenas é aquele que patrocina financeiramente a cultura. Então ele passa a sustentar escritores e poetas que não possuíam recursos. Por exemplo, um deles foi Virgílio, o autor de Eneida. Teve também Tito Livio e Horácio. Então vocês podem ver que o governo de Otávio é pleno de realizações. Pax Romana, várias realizações para o desenvolvimento de Roma, em todos os setores, social, cultural, político, militar. Ele fez reformas e teve participação importante. Agora nós vamos ver aqui uma das políticas criadas por Otávio, que é a política do pão e do circo. Como eu falei para vocês, na época da República, houve um grande êxodo rural. Muitas famílias se viram obrigadas a sair do campo, porque não tinham mais suas propriedades, e foram morar na cidade, morar entre aspas, né? Foram se tornar cidadãos de rua na cidade, e lá se dedicavam à mendicância, à criminalidade, à prostituição, à marginalidade em geral. Otávio observou que durante a República essa população de rua cresceu muito. E ele começou a ver nesta população de rua uma possível ameaça. Porque o dia que essa população de rua se desse conta do seu grande número, eles poderiam se organizar através de um líder que poderia surgir e tentar tomar o poder. Então, Otávio mantinha essa população de rua e também a plebe distraídos. E como ele fazia isso? Oferecendo espetáculos que iam desde o circo até espetáculos de luta de gladiadores, corridas de bigas, tudo que vocês possam imaginar para distrair o povão, e também distribuía para essa massa, para esse populacho, várias vezes, depois desses eventos, né, ele distribuía trigo ou alimento já pronto, né? Então, qual era o objetivo do Otávio? Manter essa população satisfeita, distraída, para que ela não viesse no futuro impetrar uma revolta popular, colocando em ameaça o Império Romano. Aí nós vemos nessa gravura uma das batalhas entre gladiadores ocorrida no Coliseu Romano, sendo que essas batalhas, além de serem muito apreciadas pelos imperadores, ela tinha como grande função manter a população de baixa renda distraída de sua própria força, de sua própria influência, e não ameaçando o Império Romano. Gente,
todos os slides têm isso, eu só vou frisar. O Império Romano vai de 27 a.C. até o século V, ou seja, até 476 depois de Cristo. Então, o governo do nosso amigo Otávio foi maravilhoso, mas chegou uma hora que ele ficou envelhecido, cansado e teve que deixar o governo. E ele escolheu o seu sucessor. E ele escolheu para seu sucessor um assessor, um dos seus melhores colaboradores, que era Tibério. Tibério, então, um dos colaboradores de Otávio, um dos melhores, vamos salientar isso, ele assume o império e ele dá continuidade aos planos de Otávio. E nós vamos ver que também é um dos melhores períodos de Roma. Roma praticamente se tornou o centro do mundo, o centro de um império tão grande que dominava o continente europeu, asiático e parte do continente africano. Mas, após a morte de Augusto, ocorreram outras 4 dinastias. Antes de falar dessas 4 dinastias, vamos dar uma paradinha e vamos falar de novo de Tibério. Tibério fez um excelente governo, afinal ele simplesmente botou em prática os planos que Otávio já havia formulado para Roma. Até aí tudo bem. Só que durante um período do reinado de Tibério, ele se sentiu ameaçado por um general chamado Germânicos. Esse general Germânicos ele começou a angariar a simpatia do Senado e da população de Roma, não só por suas vitórias, mas também por sua capacidade diplomática. Ele era amiguinho dos senadores e prometia aos senadores dar ao Senado de novo a importância que ele já teve. Ele distribuía ao populacho, à plebe, alimento também, assim como Otávio fazia na política de pão e circo. E distribuía roupas, parte dos espólios de guerra, e quando ele conquistava uma nação, que era um direito dele, o general que conquistava uma nação, ele ficava com mais de 50% dos espólios de guerra. O resto, a soldadesca podia dividir, mas o general ficava de 50% a 60% dos espólios de guerra. O germânico chegava em Roma, pegava 30% dos 60%, ou seja, metade, e distribuía para a população. Então, esse germânico ganhou uma popularidade imensa com o Senado e com a população. E ele se tornou uma ameaça direta à permanência no poder de Tibério, o sucessor de Otávio. Só que um dia, misteriosamente, Germânicos aparece morto. E quando ele aparece morto, eu não preciso explicar para vocês que para o Senado e para a população de Roma, o principal suspeito se tornou Tibério. Nunca foi comprovado, que Tibério mandou matar Germânicos, mas é o famoso tá na cara, é óbvio, só pode ser ele. Então, o nosso amigo Tibério, no fim do seu governo, ele enfrenta forte oposição do Senado e forte oposição da população de Roma, que o tem como assassino de Germânicos. O Tibério vai levar o seu governo até o fim, ele vai morrer com 78 anos, mas a coisa estava tão difícil para ele que quando ele morre, a morte dele vai ser comemorada nas ruas de Roma e também no Senado. Os senadores e a população de Roma, após a morte de Tibério, acham justo entregar o império para o descendente direto de Germânicos, aquele general que todo mundo achou que Tibério havia assassinado ou mandado assassinar. Então, nós vamos ver que o império vai cair na mão do filho de Germânicos, que é Calígula. Então, Calígula faz parte dessa dinastia Júlio-Claudiana, assim como o tio de Calígula. Quando Calígula sai do poder, assume o tio dele, o Cláudio, que era tio de Calígula, também vai se tornar imperador de Roma, e Nero. Essa é a famosa dinastia Júlio-Claudiana. Famosa não porque fez ótimos governos, mas exatamente pelo oposto, pelos péssimos governos que fez, pelos escândalos e pelas excentricidades que ocorreram durante os governos de Calígula, Cláudio e Nero. E eles viviam sempre envoltos em conspirações e temendo conspirações, então eles tinham uma relação muito conflituosa
muito conflituosa com o Senado. Aí nós temos nessa gravura os 3 imperadores da geração, que é Calígula, Cláudio, o tio de Calígula, e Nero. Eu futuramente vou deixar para vocês um documentário sobre os governos de Calígula e Nero, para vocês terem ideia das atrocidades que aconteceram nessa dinastia Júlio-Claudiana. Vamos continuar? Depois da dinastia Júlio-Claudiana veio a dinastia dos Flávios. Nesse foi um período bom para Roma. As expansões territoriais militares recomeçaram, e eles conseguiram dominar a Palestina. Quando eles dominam a Palestina, eles entram em choque com o povo hebreu que lá vivia, e nós vamos ver que mais ou menos ali pelo início do século V, os nossos amigos romanos vão expulsar os hebreus de suas terras, tornando o povo judeu, o povo hebreu, um povo errante e sem pátria. Isso só vai se resolver no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU trouxer de volta os judeus para a Palestina, graças às ações, do movimento sionista. Mas isso é outra história que vocês vão aprender no futuro. Depois disso, nós temos a dinastia dos Antoninos. Aí ocorre o apogeu de Roma. Nós vamos ter vários imperadores, mas damos destaque para Marco Aurélio, que foi um dos melhores, se não o melhor imperador de Roma. E Marco Aurélio ele se destacava por qualidades que não eram muito comuns aos imperadores romanos, que era a justiça e a bondade. O último da dinastia dos Antoninos foi Cômodo. Cômodo era corrupto, até não poder mais, era um péssimo administrador, e tantas se meteu, que acabou sendo assassinado em uma das conspirações que enfrentou. Por último, nós temos a dinastia dos Severos. Aí Roma já está envolvida com várias crises internas, lutas pelo poder, e também com problemas muito graves externos, sendo que o pior deles é a possibilidade de uma invasão dos bárbaros. Bárbaros eram os povos que viviam além dos domínios romanos. Todo aquele que não fazia parte dos domínios romanos era considerado bárbaro. E os bárbaros que mais ameaçavam o Império Romano eram os bárbaros germânicos. E essas invasões bárbaras pronunciaram realmente o fim do Império Romano, que vai cair a partir do século XIII da Era Cristã. Principais características do Império Romano. Nós vamos ver as principais características do Império Romano. A primeira delas, os senadores tinham um cargo vitalício. Então, como nós já vimos, depois de Otávio, os senadores eles passam a ser escolhidos por conta de sua riqueza. Por conta de sua riqueza e também pelo estatuto social que eles ocupavam. Porque se tu era muito rico, era óbvio que tu estava na camada mais alta, na camada social mais alta, no estatuto social mais elevado. Então, em conta da riqueza, em conta da posição social que já estava ocupando, em consequência dessa riqueza. Lembra que quem criou essa escala social foi Otávio. Eles pertenciam a uma camada social chamada patrícia e eram donos das grandes propriedades agrícolas, dos grandes latifúndios, das terras mais produtivas. De início, a seleção desses cargos acontecia entre cidadãos que faziam parte da nobreza. Eu já expliquei isso para vocês. Antes de Otávio, para te ocupar cargo no Senado, um cargo vitalício, tu tinha que ser descendente dos fundadores de Roma. Agora, depois de Otávio, isso acabou. Tu só tinha que ter muitos bens. E, tendo muitos bens, tu ocupava a classe social mais elevada e, consequentemente, tu teria direito a um cargo no Senado. E também isso mudou com Otávio, acabei de explicar. E nós também vimos no período da República que houve uma época que até os plebeus tinham representantes no Senado, que eram os tribunos da plebe. Mas durante o Império, os senadores sempre eram representados por membros da classe social mais alta e mais rica. Não tinha mais esse negócio de tribuno de plebe, não tinha mais esse negócio de gente que ocupava a classe social
elevado, porque era descendente dos fundadores, isso aí tudo acabou. Né? Com o Otávio, tu tinha que ser rico para estar numa classe social elevada e para ter direito ao Senado. Bom, o Império Romano foi politeísta, aí nós estamos vendo a religião romana. Os romanos, eles eram politeístas, eles adoravam várias divindades, e aqui a gente abre um parênteses, né? A religião romana foi extremamente influenciada pela religião grega. Se tu pegar os deuses romanos, são os mesmos deuses gregos, só muda o nome. E também um pouco influenciada pelas crenças etruscas orientais. Não devemos esquecer que os etruscos são um dos povos fundadores de Roma. Bom, essa crença politeísta romana vai entrar em declínio quando surge o cristianismo, ou seja, quando o cristianismo vai ascendendo, até que no século I e IV, né, ele vai ascendendo entre os séculos I e IV. Observe que a ascendência do cristianismo levou um tempo considerável, levou 4 séculos praticamente, e no século IV ele vai se tornar a religião oficial de Roma, a religião oficial do Império, e vai acabar com o politeísmo e vai surgir o monoteísmo, ou seja, os romanos terão um único Deus, uma única religião, que é o cristianismo. A terceira característica do Império são os golpes militares, que eram considerados por eles mais que uma traição, uma forma de conquista. Então era comum chegar ao poder através de obtenção de territórios do Império. Isso acontecia muitas vezes através do famoso golpe de Estado. E esses golpes de Estado muitas vezes eram realizados utilizando o exército romano. Um exemplo disso foi o imperador Júlio César, que depois da conquista da Gália, ele se tornou extremamente famoso, ganhou a admiração da população romana e utilizou as legiões romanas, as próprias legiões romanas, para ameaçar o Senado e assumir o poder em Roma. Nós vamos ver que Júlio César ele assume o poder em Roma sob a forma de um ditador militar. Pessoal, cuidado, Júlio César ele não se tornou imperador. Ele assume o poder em Roma através de uma ditadura militar. Ditador é aquele que foi aclamado pelo Senado e pelo povo. O nosso amigo Júlio César ele se impôs ao Senado pela força das legiões romanas, de suas legiões romanas, das legiões que ele usou para conquistar a Gália. Cuidado com isso. Então, nós vemos que o exército, além da função de proteger os territórios já conquistados, ele também tinha assim, uma certa posição de destaque nesses golpes militares. Vamos para a quarta característica do Império, que era uma economia baseada na agricultura e na mineração. A principal atividade econômica dos romanos era a agricultura. Essa agricultura que tinha como mão de obra os escravos. A mão de obra escrava era a que gerava as riquezas de Roma, principalmente na agricultura. Os romanos também eles se apoderavam de todo e qualquer conhecimento das nações dominadas. Então nós vamos ver que os romanos aprenderam com as nações que eles dominaram métodos de irrigação, que em Roma eram feitos por meio de grandes aquedutos que existem até hoje na Itália. E também os romanos aprenderam a utilizar o método de arar a terra, ou lavrar a terra, com tração animal. Né? Esse método de lavrar a terra utilizando a tração animal, ele era mais rápido e mais eficiente. Né? Então, os romanos eles tinham recursos que modernizavam a sua agricultura, tornavam essa agricultura mais produtiva, recursos esses que eles obtinham implementando conhecimentos que eles obtiveram com o domínio de outras nações. Outra atividade importante para os romanos, além da agricultura, era sem dúvida a mineração. Eles faziam 2 tipos de mineração, a mineração a céu aberto e a mineração subterrânea, através de minas. Os principais minérios que eram explorados pelos romanos durante o Império eram o chumbo, o cobre, o estanho, o ferro, o ouro e a prata.
Bom, os romanos, como eu já falei para vocês, a cada nação conquistada, eles se apoderavam dos conhecimentos dessas nações. Então, eles também se apoderaram dos conhecimentos de arquitetura das nações dominadas. A arquitetura romana, então, se tornou muito rica, né? E ela era majestosa, principalmente nas obras de cunho público, por exemplo, templos, tribunais, palácios, arcos, banhos públicos, né? E a arquitetura romana, por ser um somatório da arquitetura de todas as nações dominadas, ou da arquitetura das nações dominadas do que havia de melhor, nós vamos ver que eles têm grande influência, principalmente dos gregos. E nós sabemos que os gregos, a arquitetura grega, era uma junção da arquitetura dórica, jônica e coríntia, né? Existem elementos que se destacam muito na arquitetura grega, os aqueodutos, por exemplo, na arquitetura grega, que eram utilizados não só para irrigar campos, mas também para abastecer de água as cidades, é um exemplo de genialidade arquitetônica. A arquitetura romana geralmente se caracteriza por ser grandiosa, imensa, majestosa, pelo uso de colunas, de arcos, por presença de muita riqueza, luxo nessas construções. São exemplos de arquitetura romana algumas obras que são famosas, obras arquitetônicas famosas, tais como o Coliseu, o Fórum Romano e o Panteão. Aí, gente, vocês têm a foto do Coliseu Romano, a foto do Fórum Romano, são duas obras arquitetônicas grandiosas, e vocês também têm a foto do Panteão de Roma. Magnífico. Outra característica do período do Império foi o surgimento do latim. O latim, inicialmente, ele era falado na região do Lácio. Eu não preciso dizer que Roma surge nessa região, né? Roma foi fundada aí nessa região. E, aos poucos, ele vai se tornando o idioma oficial do Império Romano, durante, claro, o período de existência desse império. Com o passar do tempo, esse latim se estendeu para o resto do território italiano e para outras partes do continente europeu através das nações que Roma dominava. O latim popular era utilizado pelos cidadãos romanos. Esse latim popular que vai alcançar as nações dominadas pelos romanos, levadas pela soldadesca, pelos seus generais. Mas também havia um outro latim, um latim mais erudito, que era utilizado pelos escritores romanos e pelos cidadãos romanos mais letrados da época. O idioma latino tem grande importância na história mundial, porque ele vai dar origem a diversas línguas, as chamadas línguas latinas. Entre essas línguas latinas, nós temos o italiano, o português, que é o nosso idioma, o espanhol e o galego. A criação do direito romano, outra característica importante do período do Império, né? Nós sabemos que durante o período do Império Romano foram criadas regras que influenciam o direito até os dias atuais. Tais regras começaram a ser utilizadas bem antes do Império, desde a fundação de Roma, que ocorreu em 753 a.C. Naquela época já havia um complexo sistema jurídico que foi inicialmente baseado em costumes da sociedade local. Também, no período do Império Romano, o surgimento do conceito de cidadania, tão importante para o funcionamento do universo jurídico até os dias de hoje, sendo que as leis se baseiam nesse conceito de cidadania. O princípio da legislação durante o Império Romano foi marcado por algo que aconteceu antes do Império Romano, que é a Lei das 12 Tábuas. Nós já, inclusive, a estudamos durante a República, que estabelecia normas correspondentes a quase uma constituição, que definia várias regras de comportamento e convívio social. Então, a Lei das 12 Tábuas, que nós estudamos no período da República, que trata de assuntos que ainda hoje são tutelados pelo direito, como direito de propriedade, a sucessão, delitos, questões de direito público e por aí vai. Bom, nem tudo foi
foram rosas, vamos dizer assim, no período do Império. O Império vai entrar em crise e vários fatores contribuíram para o agravamento, para a queda do Império. Entre os fatores, a gente podia citar, por exemplo, a crise no sistema escravista, a diminuição da produção agrícola e do fluxo comercial, a pressão dos povos bárbaros que habitavam além das fronteiras do Império, principalmente os bárbaros germânicos. Então, a partir do ano 235, o governo de Roma começou a ser exercido por um outro tipo de imperador, que eram chamados imperadores soldados. Os imperadores soldados, eles não se preocupavam muito com expansão territorial, eles se preocupavam em manter o território que Roma já tinha, ou seja, se preocupavam em manter as dimensões do Império Romano e combatiam as invasões bárbaras. Com a ascensão de Diocleciano ao poder, em 284, o Diocleciano ele achava que o problema do Império Romano era sua grande extensão, que o tornava difícil de administrar e mais difícil ainda de defender. Então, nós vamos ver que Diocleciano teve uma ideia de dividir o Império Romano em dois, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente seria governado por ele mesmo, Diocleciano, e o Império do Ocidente seria governado por Maximiano. Né? E cada um deles seria ajudado por um imperador subalterno que tinha a classificação de O César. Bom, Diocleciano acreditava muito que essa estrutura nova de poder, que se chama tetrarquia, tem 2 imperadores e mais um auxiliar, poderia aumentar a eficiência do Estado, impedindo assim a sua fragmentação diante as constantes tentativas de invasão por parte dos bárbaros. Também possibilitaria mais facilmente administrar a longevidade, a grande extensão que era o Império Romano. Então, Diocleciano se preocupa com isso, divide o Império Romano em 2, cria um sistema de governo chamado tetrarquia e também tomou medidas de combate à inflação, porque com o fim da expansão territorial romana se diminuíram os escravos, consequentemente, o setor produtivo romano entrou em crise e os alimentos aumentaram de valor. O sucessor de Diocleciano foi Constantino, que governou de 313 a 337. Constantino teve entre seus feitos ter legalizado o cristianismo e fundou Constantinopla, para onde transferiu a sede do governo do Império Romano do Oriente. E o Constantino ele aboliu esse negócio de tetrarquia e começou a governar como imperador absoluto do Império Romano do Oriente, que tinha como sua capital Constantinopla. A partir do século IV, uma grave crise econômica deixou o império mais enfraquecido que já estava, principalmente a Roma do Ocidente, que já não tinha mais condições de proteger as suas fronteiras, porque não tinha condição nem de bancar as legiões. Isso fez com que o território romano fosse invadido pelos bárbaros germânicos, que aos poucos invadiram e dominaram todo o Império Romano do Ocidente, e assumindo o controle do Império Romano do Ocidente e dividindo esse império entre eles, deram origem aos chamados reinos bárbaros, que são os reinos dos vândalos, dos ostrogodos, dos visigodos, dos anglo-saxões e dos francos. Bom, os historiadores vinculam que 476 é o marco divisório entre a Antiguidade e a Idade Média. O Império Romano já tinha se desintegrado no século V. No entanto, o Império Romano do Oriente só vai se desintegrar 10 séculos depois. Nós vamos ver que o Império Romano do Oriente, ele só vai cair sobre o poder dos turcos e vai se desintegrar em 1453, ou seja, quase 10 séculos depois do fim do Império Romano do Ocidente. Durante toda a Idade Média, Roma manteve boa parte de sua importância, mesmo com a população reduzida. Né?
Depois, ela se tornou uma modesta cidade, quando foi eleita capital da Itália em 1870. A civilização romana deixou uma herança riquíssima para os povos do Ocidente. A legislação adotada até os dias de hoje tem inspiração do direito romano. A nossa língua, a língua dos latinos, é uma influência direta do Império Romano. A arquitetura, a literatura, ou seja, a herança deixada pelos nossos amigos romanos para as civilizações ocidentais é riquíssima. Vamos agora ver de uma maneira mais detida e separadamente as causas do fim do Império Romano. Primeiro, as disputas internas. As disputas internas, as eternas lutas pelo poder entre Senado e imperadores, ou entre generais e imperadores, ou seja, entre a classe política e militares, era constante. E essas disputas internas enfraqueciam o Império Romano. E à medida que o Império foi crescendo cada vez mais, ficava mais difícil controlar os generais e os governadores das províncias, e mais difícil ainda controlar as ambições destes, que tinham o desejo de tomar e controlar o Império. Então, muitas vezes, bastava ter um ótimo exército na mão e alguns generais se rebelavam contra o poder central e mergulhavam o Império em constantes guerras civis. Ou muitas vezes, governadores de províncias se tornavam, através da corrupção, riquíssimos, formavam exércitos mercenários ou corrompiam algum general de legião romana e também vinham tentar a sorte em tomar o poder central, criando guerras civis, rebeliões internas. Bom, de todas as causas que nós vamos ver, a mais grave e a principal foram as invasões bárbaras, principalmente dos bárbaros germânicos. A princípio, os romanos tiveram uma ideia de conter as invasões bárbaras, uma ideia que não foi muito boa. Eles tornaram alguns desses povos bárbaros cidadãos de Roma. Eles concediam títulos de cidadania a essas tribos bárbaras e permitiam que essas tribos bárbaras se fixassem dentro do território romano. E pior, muitas vezes permitiam que essas tribos bárbaras lutassem junto com as legiões romanas, ao lado delas, e alguns desses pertencentes às tribos bárbaras ocupavam lugares do generalato dentro das legiões romanas. Isso enfraqueceu por demais o exército romano. Ele vai perder muito da sua eficiência. E assim os bárbaros vão conseguir derrotar esse exército enfraquecido pouco a pouco, e pouco a pouco vão tomando cada vez mais territórios do Império Romano. A gente tem que tirar um pouco de mente aquela ideia que os bárbaros chegaram, queimaram tudo, destruíram tudo. Não foi isso. Os bárbaros, eles admiravam as instituições romanas, de tal forma que muitos desses bárbaros vão acabar se convertendo à religião romana, o cristianismo, a fim de ser aceito pelos romanos antigos, pelos romanos originais. Os bárbaros, eles se achavam herdeiros do Império Romano e não seus destruidores. Então, os bárbaros, é incrível isso, mas eles se achavam a nova geração, aqueles que iam levar adiante as ambições do Império Romano. Só que as tribos bárbaras, elas acabam entrando em conflito entre si, ou conflitos internos dentro da própria tribo, e muitas das instituições romanas serão destruídas pelos bárbaros, não porque eles queriam, mas nesses conflitos. A única instituição que vai permanecer intocada pelos bárbaros, no fim, vai ser o cristianismo, a Igreja Católica. Terceiro é a divisão entre Ocidente e Oriente. A ideia do nosso amigo Diocleciano de dividir Roma em duas parecia boa, mas ela foi para enfraquecer ainda mais o Império Romano. E
também dividindo, além de enfraquecer o Império Romano, dividindo, ele acentuou as diferenças culturais que haviam entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Com o passar do tempo, o Império Romano do Oriente vai se sentir mais envolvido com o Oriente que com o Ocidente. E isso vai decretar quase o fim do Império Romano do Ocidente. Nós vamos ver que Constantinopla ela vai acabar sob domínio muçulmano e vai se chamar Istambul. Essa divisão, na realidade, feita por Diocleciano, é um fracasso, porque ele acentua as diferenças culturais e políticas entre os dois impérios e ele faz com que o Império Romano do Oriente se sinta mais ligado ao Oriente que ao Ocidente e, dessa forma, passe a desprezar as antigas tradições, a cultura ocidental que ligava os dois impérios. Sem o auxílio do Império Romano do Ocidente dividido, sem o auxílio do Império Romano do Oriente e dividido o Império Romano do Ocidente vai mergulhar na decadência. Ele não consegue mais conter as invasões bárbaras e muito menos as brigas internas que haviam. Roma, então, vai cair em 410, vai ser saqueada pelos povos bárbaros. Em 410, a partir de 410, os romanos já, estou falando da Roma do Ocidente, os romanos já não controlavam mais os seus domínios. Já o Império Romano do Oriente, que se voltou para o Oriente, esqueceu o Ocidente, ele vai se manter até 1453. Como eu falei anteriormente, o Império Romano do Ocidente cai no século V e o Império Romano do Oriente se mantém até o século XV, ou seja, dura 10 séculos a mais que o Império Romano do Ocidente. Bom, o quarto motivo da queda de Roma, do Império Romano, foi a crise econômica. Quando surgiram os tais imperadores soldados que se preocupavam mais em manter o território, conter as invasões bárbaras que expandiam esse território, sem expansão territorial militar, diminuiu a incidência de escravos. Ou seja, não invade mais nação nenhuma, não tem mais escravo para pegar, né? Porque quando eles invadiam uma nação, eles faziam parte da população com idade produtiva, eles transformavam parte dessa população em escravos e levavam para Roma, onde eles eram mão de obra vital para a economia romana. Então, surge a famosa crise do escravismo, que vai refletir direto na economia romana. Ou seja, com o setor produtivo romano em queda pela diminuição da mão de obra escrava, é óbvio que vai haver menos oferta de alimentos, vai aumentar a inflação e isso vai prejudicar também o setor comercial. Então, desse modo, a crise do escravismo afeta diretamente o setor produtivo romano e o setor produtivo romano combalido afeta diretamente o setor comercial romano. E a economia de Roma como um todo entra numa crise, uma crise sem igual, né? Sem mão de obra barata, que eram os escravos, a economia de Roma entra em declínio. Com a economia de Roma entrando em declínio, não tem mais dinheiro para fazer guerra. Sem dinheiro para fazer guerra, a economia de Roma não tem mais escravo. Sem escravo, a economia de Roma entra mais em declínio. Daqui a um pouco não tem mais dinheiro para se manter as legiões romanas. Não existe mais dinheiro para pagar as tropas. Então começa uma crise no exército romano. Os soldados, sem receber, começam a fugir, a praticar a deserção. E muitos deles passam a não mais querer obedecer os seus generais. Muitos desses soldados matam seus generais, assumem o controle da legião e tentam saquear a própria Roma, a própria capital. Sem contar que toda essa crise econômica gerou uma inflação sem igual e a moeda de Roma desvalorizou de uma maneira única, aumentando a crise do império. Outro fator que contribuiu para a decadência de Roma foi o crescimento do cristianismo. Nós vimos que o cristianismo ele cresce, né? Ele leva 4 séculos quase para crescer, para se tornar a religião oficial do Império Romano. Mas o cristianismo ele traz consigo o monoteísmo. Né?
O cristianismo é uma religião monoteísta, né? Então, que pregava a universalidade, que pregava a igualdade, que pregava que todos os bens da terra pertencem a todos os homens. Então, esse universalismo da religião cristã, ele enfraquece o poder dos imperadores, ele enfraquece o poder dos generais. Por isso que muitos imperadores tentaram restaurar as práticas pagãs. Porque as práticas pagãs, elas estavam intimamente ligadas ao poder dos imperadores. O imperador era considerado um deus pelas práticas pagãs. Já no cristianismo, o imperador era mais um, né? Era igual a qualquer outro. Então, isso veio enfraquecer o poder dos imperadores e veio esse universalismo da Igreja Católica, ele enfraquece o poder dos imperadores e dos generais. E essa luta entre o paganismo e o cristianismo também vai acabar gerando um desgaste muito grande interno, tanto para a sociedade quanto para o governo romano, né? E esse desgaste, essa luta, essa divisão vai enfraquecer mais ainda o império. Gente, a religião católica cristã, então católica apostólica romana, ela se torna a religião oficial do Império Romano através de uma coisa chamada Édito de Milão, que vai ocorrer em 313 depois de Cristo. Tá ok? Bom, nós vimos vários fatores que levaram Roma ao seu declínio, sendo que o principal, sempre vou salientar isso, o principal é a crise, principal são as invasões bárbaras, principalmente as invasões dos bárbaros germânicos. No item 6, ele cita a crise do escravismo, que é uma consequência do término do processo de expansão romana. Só que a crise do escravismo, através do término do processo da expansão territorial romana, através de conquistas militares, ou seja, menos escravos, ela vai se acentuar com a crise no exército romano. Quando o exército romano se enfraquece, os soldados não recebem mais o seu soldo, o seu pagamento, então eles desertam, eles começam a se revoltar contra os seus generais, muitas vezes tomam conta da legião e usam essas legiões para guerras civis internas, tentando tomar o poder em Roma. Nós vamos ver que o enfraquecimento do escravismo, ele tem duas vertentes. Primeiro, o fim do processo expansionista romano, e outra, a crise no exército romano. Por quê? Porque com a crise no exército romano, não havia mais força militar para manter os escravos trabalhando, para manter os escravos subjugados. E muitos desses escravos começavam a fugir ou se rebelar. Com a crise do exército romano, não havia mais como manter as nações subjugadas, ou seja, essas nações paravam de fornecer escravos a Roma e paravam também de pagar tributos. Então, a crise escravista, que é uma das causas para a queda do Império Romano, ela tem, sem sombra de dúvida, duas grandes vertentes. O fim do processo de expansão territorial romano, através de conquistas militares, e também a decadência do exército romano, né? Essas duas vertentes é que vão dar origem à crise escravista, que vai levar o setor produtivo de Roma ao colapso e que vai levar a economia de Roma a total insolvência, a total decadência, né? Sem recursos, sem dinheiro, sem exército, sem escravos, claro que o império vai cair, né? Nós também já falamos que outra grave consequência, outra grave causa, para a crise do escravismo, foi que houve um período em que as invasões dos povos bárbaros eram tão presentes que os nossos amigos aí, os romanos, começaram a distribuir títulos de cidadania. E isso fez com que os bárbaros entrassem legalmente dentro do território romano e depois, no futuro, utilizassem dessas posições para invadir o resto do território, né? E quando, por exemplo, se dava o título de cidadania aos vândalos, que é uma tribo
bárbara, um grupo bárbaro. Os escravos que Roma tinha, que eram de origem vândala, automaticamente também se tornavam cidadãos romanos e deixavam de ser escravos. Quer dizer, já tinha pouco escravo. Não havia como conseguir mais, porque tinha parado o processo de expansão romana. Não tinha um exército para segurar os escravos que já haviam, que já estavam lá. E ainda se dava título de cidadania para algum deles, é óbvio que daí a crise do sistema escravista explodiu e Roma se viu de uma hora para outra sem a sua principal mão de obra, que eram os escravos. Gente, aqui nós terminamos o período conhecido como Império. Com a queda do Império Romano do Ocidente, nós iremos ver o surgimento de uma nova fase, né? Uma nova fase que vai, quando finalmente o Império Romano do Oriente cair nas mãos dos turcos, vai dar origem ao fim de um período histórico e vai se iniciar outro. Que período é esse que surge? A Idade Média, o período medieval, que será tema dos nossos próximos estudos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, desejo a todos um excelente dia e que Deus os abençoe a vocês e vossas famílias. Até a próxima.